Universidade Virtual do Estado de São Paulo, licenciatura em Pedagogia. Educação antirracista, o letramento nos anos iniciais do ensino fundamental como perspectiva de transformação sociocultural. Autoras Fernanda Silveira Tete, Elaine Carvalho Trabuco Lacerda, Nívia Moreira da Silva. Trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, como pré-requisito para a conclusão do curso de licenciatura em Pedagogia. Orientador Tiago Rufino Fernandes, Polo, MF Gilberto Dupas, Freguesia do Ó, São Paulo, 2021. Cumprimentos iniciais ao professor e mestre Tiago Rufino Fernandes, nosso orientador e examinador, e ao professor examinador convidado. Nossos mais sinceros agradecimentos pela leitura de nossa pesquisa e pela oportunidade de apresentá-la. Olá, nós somos alunas do curso de Pedagogia da Univesp e vamos apresentar o nosso TCC através da plataforma Google Meet. Eu sou a Fernanda e agora as demais integrantes vão se apresentar e dar início ao trabalho. Eu sou Nívia. Eu sou Elaine Carvalho e vou começar compartilhando a tela para vocês, para a gente dar início à apresentação do trabalho. Ok, gente? Pareceu? Então, a gente vai... As questões iniciais que a gente debate no nosso trabalho é a escola como um primeiro passo para a socialização, quando o sujeito chega, sai da família, do espaço da família, dos amigos e vai para a escola, né? Ter contato com outros sujeitos, outras culturas, e automaticamente vai estar integrada essa diversidade, que vai estar na escola, não só mais no seu espaço, né, de vivência. Então, a gente enfatiza a educação antirracista na infância como uma questão primordial, porque nós acreditamos que na infância é muito importante já debater essa temática, porque na infância que se formam os valores, né? É através dessa educação antirracista na infância que nós poderemos construir cidadãos, formar cidadãos solidários, cidadãos críticos, né? Com uma outra visão de mundo, cidadãos tolerantes, flexíveis, pensar através disso, para fazer essa educação antirracista, construir ela, pensar um currículo multicultural, um currículo que seja capaz de inserir todos, né? Não seja homogeneizante. Trabalhar dentro da perspectiva do letramento antirracista, pensar o letramento além de ser um letramento, além de a língua, né? Para além de um código, mas com uma coerência, que o sujeito possa se apropriar dela e possa entender, interpretar. E aí a escola vai ter todo um compromisso, né? A escola vai ter um compromisso social bem relevante com essa diversidade e em assegurar a legislação, através de formação de professores, através dos saberes passados para os alunos, através do currículo e através de propostas discutidas com o projeto político-pedagógico da escola também, que é uma outra possibilidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a introdução, né? O nosso trabalho fala sobre a questão que a nossa sociedade foi fundada sob uma estrutura colonizadora, escravocrata, e mesmo com tantas discussões em torno desse tema, a gente ainda se depara com questões raciais sendo interpretadas como opinião pessoal, que acaba deslegitimando toda uma luta contra o preconceito, que não é só da escola, mas da sociedade como um todo, né? A educação antirracista compreende que existe sim o racismo na escola, pois o espaço escolar é formado pelas mesmas pessoas que constituem o espaço fora dele, que já trazem o racismo enraizado aí na sua bagagem. A nossa pesquisa traz como problemática pensar de que modo os alunos podem desenvolver uma postura antirracista que favoreça o diálogo e a transformação do seu meio social para a criança reconheça a diversidade racial, repudie linguagens vexatórias e discriminatórias, pois muitas vezes o primeiro espaço de socialização é a escola. Nós temos como objetivo geral compreender de que forma a escola, nos anos iniciais do ensino fundamental, pode contribuir através de uma educação antirracista para a formação de sujeitos solidários, críticos e sem uma postura colonizadora. O racismo ainda é muitas vezes visto pelas escolas como uma questão confundida como bullying e não enxergam que atrelar isso ao bullying e não ao preconceito, ao racismo, acaba retroalimentando e reinventando esse sistema. O combate ao racismo é lei e as escolas têm o dever de cumprir essa lei. Agora eu passo a palavra para a Nívia. Sobre a nossa fundamentação teórica, fizemos, então, uma construção histórico-social no Brasil para tratar da transformação cidadã. Também falamos sobre
a luta dos movimentos sociais, movimentos igualitários e o movimento negro no Brasil. Tratamos ainda da reconstrução de nossa história, que será necessária para a mudança que a educação antirracista propõe. Falamos também sobre a negação e esquecimento das culturas dos povos nativos e africanos e dos fatores sociais, culturais e econômicos, para que as crianças possam reaprender posturas novas através do letramento e este sendo o papel da escola como compromisso pedagógico. Falamos no racismo estrutural, ou seja, sobre o Brasil de terras invadidas, de esquecimento dos povos originários, de exploração escravagista. Falamos do aprisionamento de pessoas e de suas histórias e suas culturas. Falamos também, no nosso trabalho, sobre o interesse exploratório que a colônia trouxe. Ainda, passando pelo tempo, veio a República e o Brasil não sabia ainda como lidar com essa situação. Falamos, então, da inexperiência democrática. Veio também, nesse estudo, a questão do branqueamento racial, onde a cultura europeia era incutida na nossa realidade e transformada numa necessidade de ser o branco e de demonstrar traços e familiares e antepassados brancos. Falamos ainda da democracia racial, que foi tratada durante um bom tempo como algo comum, onde se podia haver cordialidade racial, disfarçando assim, a grosseria das pessoas e o racismo. Falamos também dessas relações de poder, portanto, do racismo não dito. Sim. Na sequência, tratamos de conceitos gerais. Falamos sobre raça, racismo, injúria racial e a diferença entre ambas. Falamos sobre o crime de racismo, sobre a legislação, sobre raça, cor e etnia como padrões que foram incutidos na sociedade e não vêm de cunho científico e nem biológico. Sim. Agora passo a palavra a Fernanda. Vamos lá, falando do eurocentrismo e do colonialismo, o racismo estrutural enraizado na nossa sociedade, ele tem uma herança vinda de uma estrutura alicerçada sobre uma cultura eurocêntrica e colonialista. A gente falava da diferença entre conquistadores e conquistados, baseados numa ideia de raças e uma suposta diferença biológica que determinava uma concepção de inferioridade de um grupo em relação ao outro. Essa ideia de raça foi a maneira encontrada pelo colonialismo europeu para normatizar, naturalizar e tornar aceitável as relações de dominação sobre os povos considerados inferiores, onde eles também inferiorizavam os seus traços fenotípicos, as suas culturas, os seus saberes. E o conceito de colonialismo vem antes de conceito de colonialidade, porém a colonialidade perdura até os dias de hoje, a gente pode encontrá-la nos livros didáticos, nos currículos escolares, na cultura e na autoimagem dos povos, né? E diante disso, a educação antirracista se faz necessária e urgente, não apenas como lei, mas vivenciada na prática, quebrando essa relação de dominador e dominado, onde o racismo às vezes é mascarado, justificado como opinião, cultura e criação em todos os campos da nossa sociedade. E a presença dele no ambiente escolar só nos mostra como a educação antirracista se faz necessária e urgente. Agora passo de novo para a Nívia a palavra. Sobre o movimento negro no Brasil, temos aí uma construção dos movimentos sociais, igualitários, diversos e plurais, que foram construídos para resolver questões da vida comum dos brasileiros. Houve um momento em que essas mudanças chegaram à fase da ditadura no Brasil, onde a necessidade de se proteger e de melhorias, né, nas condições das pessoas foram necessárias, e por isso foi criado o Movimento Unificado Negro, Movimento Negro Unificado, onde as políticas públicas de reparação começaram a ser a busca desse movimento e tratadas na legislação. Uma delas, nessas políticas afirmativas e de reparação, surgiu com a possibilidade, a abertura da educação antirracista, onde ser antirracista é muito mais do que ser contra o racismo, ou não ser racista, rompendo assim com os estereótipos, os estigmas sociais, reconhecendo a diversidade sociocultural brasileira.
reconhecendo também que somos seres atuantes e construtores deste mundo de um modo muito melhor, a partir de uma pedagogia transformadora, como vimos em Paulo Freire, em que a leitura do mundo precede a leitura da palavra e que pode trazer à criança novas posturas e novos modos de ver, e assim reconstruirmos essa história. Sim. E aí nós temos como resultado da luta do movimento negro brasileiro, deu origem à Lei 10.639 de 2003, promulgada em 9 de janeiro, que torna obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e privados, o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira, de forma que contemple o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Essa lei, ela busca efetivar a história e cultura africana e afro-brasileira a partir dos conteúdos já existentes no currículo e da inserção de outros que o racismo estrutural silenciou. Nós temos também na legislação o parecer 3 de 2004, do Conselho Nacional de Educação, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, para o ensino da história e cultura afro-brasileira, impondo uma aprendizagem entre brancos e negros, troca de conhecimentos, quebra de desconfianças e projetos conjuntos para a construção de uma sociedade justa, igual e equânime. E aí é importante nós falarmos sobre a socialização na infância. Então, pensar a criança desde sempre como uma criança ativa, né, não sendo reflexo do adulto, ela não precisa ir para a escola, como dizia Emília Ferreira, não precisa ter um professor, ela é um sujeito de aprendizagem ativo, tá? Então, por isso que a gente enfatiza a necessidade de trabalhar o letramento antirracista na infância, no caso desse estudo, nos anos iniciais, pensar a relação da escola com a família, numa relação que possa ser próxima, para que haja coerência em debates tão importantes como esse, assim como outros dentro do contexto escolar, para que não haja conflitos, e haja coerência nas propostas, tanto que a escola produz, quanto que a família recebe e vice-versa. E aí pensar nessa socialização da escola e família, pensando que os sujeitos desses espaços são diferentes, têm histórias diferentes, foram formados de forma diferente, pensar o professor como um sujeito que também se formou na escola, tem uma formação acadêmica com muitas variantes, a depender de onde ele foi formado, tem uma ideologia própria, então isso pode conflitar em certo momento, e é o que Cavaleiro destaca no seu livro, que ela fala o seguinte: o problema não encontrado pela criança no grupo familiar pode ser encontrado na escola, tá? Então, isso pode conflitar, sim, dentro desse contexto. E aí a gente vai pensar em práticas pedagógicas antirracistas, mas como é que essas práticas pedagógicas antirracistas podem funcionar? Elas podem, sim, ter como essencial o currículo. O currículo é um agente primordial para que essas ações sejam concretizadas, e um currículo multicultural, que possa estar aberto a diversas culturas, né? A uma proposta que não homogeneize, que descolonize questões tão arraigadas dentro da escola, tá? E aí, se a gente está falando do letramento, nós precisamos enfatizar o letramento, que ele deve ter um uso competente da língua, e para além do uso voltado para o código, tá? Então, assim, o leitor precisa fazer bom uso dela, isso que é o letramento de fato, saber interpretar, ter uma visão de mundo crítica através desse letramento, e aí ele vai interagir com o mundo de forma coerente e lógico, se ele tem um letramento eficiente, bom. Então, o que a gente vai ter? A escola, ela tem o papel de formar bons leitores. Se a escola forma bons leitores, automaticamente a gente vai ter um letramento, uma proposta de letramento racial que possa, sim, vir a ser concretizada, tá? Então, a gente precisa, de fato, desnaturalizar essas questões dentro da escola, né? Tirar essa ideia do branco como, né, sujeito o visto como bom, normal, e o negro como exótico, como estranho, o cabelo, essas questões precisam ser retiradas, precisam ser trabalhadas na infância, com a literatura, né, propostas pedagógicas que possam ampliar e enfatizar a questão do letramento nos anos iniciais. A Fernanda?
Vamos lá, agora falando sobre a formação dos professores. Existe ainda no Brasil a ideia de que o Brasil vive harmoniosamente com a diversidade racial. E essa visão de país multicultural pode ser considerada uma forma de negação da existência do racismo. A existência do racismo no cotidiano escolar acaba gerando nos alunos negros uma autorrejeição, uma baixa autoestima e uma timidez que acaba, por consequência, aumentando a evasão escolar. Para que ocorra a intervenção da lei na sala de aula, os docentes precisam estar preparados academicamente para tal. E um estudo realizado com 92 professores da rede de educação básica no Acre apontou que um dos fatores que contribuem para a não implementação da Lei 10.639 na escola é a ausência da formação continuada sobre a temática étnico-racial para o corpo docente. A maioria dos professores não teve, na sua formação inicial, a oportunidade de ter alguma experiência com as educações étnico-raciais. Porque a formação acadêmica tradicional, devido à forte tendência eurocêntrica, que considerava o único e legítimo saber do branco, né, do colonizador, acaba por gerar muitas vezes um ciclo de exclusão dos saberes ligados à história e cultura de um fazer social africano e afro-brasileiro, né, que tem que ser compreendido e inserido no cotidiano escolar. É necessário entender que a formação dos professores ela é um conjunto de saberes de forma epistemológica. Não é só o saber acadêmico, mas também o saber adquirido no decorrer da vida, das suas relações e vivências com relações de desigualdade racial. O Estatuto da Igualdade Racial ele foi instituído como lei, a lei número 12.288, de 20 de julho de 2010, em seu artigo 13, define que cabe ao governo federal o incentivo para que as instituições de ensino superior, públicas e privadas, insiram em suas matrizes curriculares cursos destinados à formação de professores e temas que incluam a pluralidade étnica e cultural. A educação antirracista, ela só se efetiva quando o docente, a escola, a gestão, as políticas públicas e a sociedade se comprometem a combater essa desigualdade. Nívia, metodologia. A nossa metodologia usou de pesquisa bibliográfica, construímos um trabalho teórico a partir de rigorosa conceituação e cientificidade, direcionamos aí o compromisso pedagógico através da contribuição e construção de conhecimento a partir de documentos e legislações para buscar a veracidade desses elementos. Tratamos, então, da dialogia em que é necessário para a temática tão atual da educação antirracista. E como considerações finais, a gente chegou à conclusão que nós analisamos materiais teóricos bem consistentes, né, conseguimos fazer uma reflexão social, né, consistente também, alcançando essa discussão que nós nos propusemos a fazer, reconhecendo de forma bem concreta, apesar de ser um trabalho teórico, não ser um trabalho de pesquisa, não fomos a campus, reconhecendo a realidade de exclusão que esses sujeitos ainda estão vivenciando na escola, né, por conta de questões de racismo, preconceito, e que nós temos grandes desafios para a educação, principalmente na questão envolvendo a formação docente, que tanto debatemos aqui, a formação docente, insistimos nessas questões que devem ser enfatizadas ações afirmativas constantes e eficientes, para que a gente consiga concretizar, de fato, o que nós temos de legislação, que nós temos, sim, uma rica legislação aí, para a inserção e proposta para a multiculturalidade, mas que ela precisa, de fato, ser concretizada, precisa estar aberto a debate entre os professores, precisamos de mais formação e, consequentemente, ser inserido nas práticas escolares, que é o que tanto nós almejamos, né, que isso, de fato, chegue às escolas, como saber, para que esses alunos consigam se tornar sujeitos críticos e consigam viver, se relacionar de forma solidária, né, tolerante, que haja mais tolerância nesse mundo, né? Acredito que é isso, né? Que a gente conclui a apresentação do nosso trabalho e agradecemos ao nosso orientador. E é isso. É isso. Agradecemos, todo mundo agradece ao orientador, Tiago, por ter, né, acompanhado nesse processo e deixado tudo mais fácil, né? Que deu uma ajuda bastante, foi bem qualificante.